Então, boa tarde, alunos do 7º ano da Escola Gil Baixo, boa tarde aos pais, aos alunos, a toda a comunidade estudantil. Então, nós vamos continuar a nossa aula passada, né? Nós estávamos vendo os complexos regionais, falamos sobre o Nordeste e agora vamos falar sobre a Amazônia e o Centro-Sul, que é a continuação, né? Então, vamos começar fazendo a nossa oração. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então vamos falar sobre esse outro complexo regional, que é o da Amazônia. Ela teve a ocupação tardia, ou seja, demorou muito para a Amazônia ser, explorada, para terem projetos de atrair pessoas, que é a maior região do Brasil, mas é a menos povoada, né? A partir de 1960, os governos implantaram vários projetos, como a instalação de empresas agropecuárias, mineração, para incentivar a ocupação da região. Foi criada algo muito especial, que foi a Zona Franca de Manaus, onde se desenvolveu o polo industrial produtor de bens de consumo duráveis, ou seja, de eletrodomésticos, né? Tudo isso, a criação, né, da Zona Franca, provocou a devastação de grandes áreas de floresta. Foi chegando o povo foi desmatando, foi se instalando sem se importar com o cuidado com o meio ambiente, né? Então começaram a degradar o modo de vida dos índios, dos ribeirinhos, que são o povo que mora às margens dos rios, e também dos seringueiros, né? Que eles são chamados de quê? Povos da floresta, né? Então, os ribeirinhos, né? E os índios e os seringueiros são conhecidos como povos da floresta. Então, agora vamos ver o Centro-Sul. O Centro-Sul tem grande peso político e econômico. Nesse complexo está situada a capital do Brasil, a capital federal, que é Brasília, e as duas maiores metrópoles do país, que é São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Esse complexo Centro-Sul, ele reúne a maior parte da população, da produção industrial e agropecuária, além dos principais portos e aeroportos do país, né? Bem como as sedes de importantes empresas. Existem muitos problemas urbanos, né, nesse complexo, né? Tem muita violência e miseráveis moradias para a sua população. Então, a gente percebe que o Centro-Sul talvez tenha mais problemas, né, do que soluções, né? E agora vamos ver o que o governo federal fez, né, de políticas regionais no Brasil. Foi feito, né? Foram criadas essas políticas regionais do país, elas foram criadas com que objetivo? Com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. Nós sabemos, né, que numa cidade grande, nem todo mundo mora bem, nem todo mundo tem saúde, educação, às vezes mora num lado da cidade, vai estudar do outro lado da cidade, tudo isso requer uma demanda muito grande, muito trabalho, muitas dificuldades, né? Para tudo isso, foi criada instituições governamentais, chamadas de quê? De Agência de Desenvolvimento Regional. A gente não sabe se desenvolveu, né? Mas foi criada. Essas agências de desenvolvimento regional, elas são vinculadas ao Ministério da Integração Nacional, né? E essas empresas, né, essas agências, algumas se destacam, né? Por exemplo, a SUDENE, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, né? A SUDAM é a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, lá na região norte, né? A CODEVASF é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba. E o DENOX é um órgão, é um departamento de obras contra as secas, né? Já foi nos anos 60, 70, até 80, era muito disputado alguém buscando trabalho no DENOX, né?
E, por último, a SUDECO, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, essas empresas, né, esses órgãos, né, essas agências de desenvolvimento, como a SUDENE, como a SUDAM, como a CODEVASF, o DENOX e a SUDECO, elas foram criadas para diminuir as desigualdades socioeconômicas nas regiões e estimular o desenvolvimento. Muitas ajudaram, outras só fizeram mais rombos, mais desastres econômicos no nosso país. Então é preciso que a gente veja o que realmente ajudou o país, né, e o que ainda ajuda, né? Se o órgão não está produzindo efeito, é melhor acabar, é melhor desestabilizar, né? Então, sobre a nossa aula é isso, já estou mandando aqui a nossa atividade sobre esse assunto, porque na aula passada foi dado tudo aquilo, continuamos aqui agora a atividade sobre o assunto inteiro, tá ok? Boa tarde, Deus abençoe a todos.